E é sobre esse regime inesperado, esse regime de chuvas fora do comum, que a gente segue falando a partir de agora, só que aqui no estúdio. Vem comigo, André Martinelli, pesquisador em Geociências do Serviço Geológico do Brasil, da CPRM, já está aqui conosco para falar sobre essa situação que tem se agravado ao longo dos dias, né, André? Como é que você observa essa dinâmica das águas na bacia amazônica, principalmente aqui no estado do Amazonas, trazendo hoje para a gente uma ideia muito preocupante do cenário de Manaus, diante da medida em que essa água segue baixando em um ritmo que a gente tem considerado ser acelerado, está bem fora do que estava dentro dos modelos de previsão. O que você diz a respeito disso? Primeiramente, bom dia, Amaral, bom dia aos telespectadores do programa Lucidade. Prazer estar aqui tentando informar, né, sobre essas condições que envolve toda a sociedade amazonense, né, não é só Manaus. Então, o que eu posso trazer para os telespectadores do programa é que o que ocorreu esse ano foi realmente algo muito atípico e numa escala de tempo muito curta, quando a gente olha para o último evento. E aí eu acho que vale a reflexão, como que está cada vez mais recorrente esses eventos extremos de cheia e de vazante. A gente pegar e colocar os maiores eventos de cheia e os maiores eventos de vazante, de estiagem, você vê que eles estão cada vez mais próximos, cada vez mais recorrentes. Então acho que vale a reflexão sobre, muito se fala em mudanças climáticas, mas onde que está a atuação, como bem falou aquele cidadão que foi entrevistado, muita sabedoria, né? Onde vai a responsabilidade de cada um, né, de cada indivíduo que mora nesse paraíso que é a bacia amazônica. Então, Tabatinga é um local que traz para a gente o start do que vai acontecer em Manaus. Então, quando ocorre em Tabatinga é quando é possível fazer previsões para Manaus. Hoje, a gente não tem condições de fazer previsão, porque os modelos, quando é inseridos os dados atuais, os modelos eles recorrem uma incerteza muito grande. Então, a gente precisa realmente esperar a definição do processo de estiagem findar em Tabatinga, e quando isso ocorrer, a gente vai poder fazer uma previsão para Manaus. Como é que está a situação do Alto Solimões, visto que você falou de Tabatinga, diante desses últimos dados que foram coletados na bacia amazônica naquela região? A gente monitora Tabatinga, né? O Serviço Geológico do Brasil tem uma estação em Tabatinga de monitoramento diário, e a gente recebe esses dados diariamente, e lá de ontem para hoje desceu 1 centímetro. Então lá já ocorreu um repiquete, então lá já teve um processo de subida que levou uma semana e depois tornou a baixar, e baixou com maior intensidade do que o nível que tinha chegado. Então lá a cota hoje é menos 0,75 metros, né, 75 centímetros negativo. A régua lá ela fica negativa porque ela passa do zero, que é de uma referência arbitrária. Mas o que é interessante é que os modelos de chuva, né, do GEF, que é uma sigla em inglês para Modelo Global de Previsão de um órgão americano chamado NOAA, eles têm um modelo de previsão que ele emite dezenas de cenários, e todos os cenários atualmente estão apontando para início das chuvas. E aí com essa previsão de clima, a gente está conseguindo rodar modelo chuva-vazão. E o que a gente pode dizer de interessante é que os modelos de chuva-vazão já apontam para início de subida das águas em Tabatinga, tá? Já para essa semana. Perfeito. Então, mas é modelo, tem certeza. E aí, isso confirmando, a gente pode esperar mais 3, 4 semanas para que o Rio Negro, em Manaus, comece a dar sinais de subida. Então, André, para a gente entender de uma maneira muito prática esse comportamento das águas na região do Alto Solimões, a partir do momento em que os Solimões esboçam um comportamento de estabilidade e por conta das chuvas, do aumento do volume de chuvas naquela região, começa a subir, a gente tem aí aproximadamente 1 mês até que o Rio Negro também se estabilize e apresente comportamento de subida, é isso? Exatamente. Manaus, apesar de estar banhado pelo Negro, né, você olha, à frente da cidade é o Rio Negro, mais a jusante você vê o encontro das águas, quem regula a parte hidrológica de Manaus é o Rio Solimões, por ser um rio mais caudaloso, é um rio que faz essa interferência no regime de subidas e descidas das águas em Manaus, que é completamente diferente do regime
que você encontra no alto e médio Rio Negro, que lá as mínimas são encontradas no mês de janeiro. Então, Manaus ele acaba retornando o cenário que ocorre no Solimões. No Solimões é que você vai ver uma vazante terminando entre outubro e novembro. Se você pegar a série histórica de 120 anos de Manaus, 77% das vazantes elas terminam entre outubro e novembro. Então é normal que a gente encontre as mínimas entre esses 2 meses. Tá? 44% em outubro, 33% em novembro. Então, termos uma vazante, isso não é uma notícia boa, mas termos uma vazante que se estenda até novembro, dentro da série histórica de dados, é normal, é esperado. Não na proporção em que ela acabou tomando, né? Que é a conjunção que a gente não gostaria que ocorresse, mas é bem provável, provável não, mas é bem normal que a gente tenha cotas mínimas no mês de novembro. É interessante você falar sobre isso, porque a gente acaba observando o retorno da chuva a Manaus, né? Sim. E vê isso com muito otimismo. Primeiro, a chuva representa também a diminuição da fumaça, limpeza atmosférica na região, mas falando da parte hidrológica, a gente imagina, não, essa chuva vai ter um comportamento de frear essa vazante. Essa chuva tem realmente essa função dentro de Manaus ou não? Então, o que vai interferir em Manaus é o que ocorre a montante, ou seja, acima de Manaus. Essa chuva, eu acredito que ela tenha sido bem espalhada pelo estado. Né? Foi uma chuva forte, graças a Deus ocorreu nessa manhã, né? Já vai dar uma amenizada nos outros problemas em decorrência dessa seca, que é essa fumaça que a gente já não suporta mais. Mas é uma chuva que localmente não traz nenhum tipo de resultado. O que vai trazer é justamente esse conjunto de chuvas que vem das cabeceiras. Isso já está começando a ocorrer. Então, já é o período em que essas chuvas começam a acontecer com maior frequência nas cabeceiras. Aí eu falo acima de Tabatinga, né, na região peruana. A gente também monitora as estações lá para dar esse feedback para a gente. E na parte do Rio Negro. Mas lembrando que, apesar de já começarem chuvas no Rio Negro, o Rio Negro ele tem, na base histórica dele, que as mínimas são encontradas no mês de janeiro. Tá? Então, lá no Rio Negro, mesmo que Manaus comece a subir... São Gabriel da Cachoeira, né? Isso, São Gabriel, Santa Isabel, até Barcelos, as mínimas elas são encontradas no mês de janeiro. Então, mesmo que Manaus comece a subir, que é o que a gente espera já mês de novembro, o resto da bacia acima de Manaus, no Rio Negro, vai continuar baixando. Agora, uma coisa que chama bastante a nossa atenção, André, e eu gostaria muito de contar com a tua ajuda nesse momento, é que a gente observou hoje a medição logo cedo, lá naquela régua, que a última vez que foi utilizada foi em 2010 para fazer essa medição, que ela tem ali aproximadamente 1 metro, 1,5 metro ainda para baixo de água nesse sentido de vazante. Se o Rio Negro seguir com a média de vazante que a gente tem observado nos últimos dias, até o início de novembro, quando se estima a subida das águas, a parte de equalização e subida das águas aqui em Manaus, a gente precisa se preparar para um evento muito mais extremo do que aconteceu em 2010 e muito mais extremo do que a gente está acompanhando hoje a 4 centímetros abaixo da cota histórica de 2010, né? Sim, isso é até interessante, porque eu acho que o momento que nós vivemos hoje já é um fato, é crítico, né? Já não é de hoje, não é porque hoje bateu a cota recorde que a gente vai pensar de hoje para frente. Na verdade, a gente já está vivendo esse processo de níveis críticos da bacia já tem mais de um mês, né? Desde início de setembro que já vem ocorrendo vários alertas de comunidades mais a montante, dos níveis muito abaixo do esperado para o estado do Amazonas, né? Então, eu acredito que o fato já está posto. É crítico e baixando mais 20, 30, 50 centímetros, vai continuar crítico. Então, eu acho que agora o nível que o rio vai atingir é o menos importante. Claro que quanto mais ele baixar, maiores serão as consequências para as populações, mas já estamos num nível crítico. Então, assim, o que tiver que ser feito, tem que ser feito emergencialmente. André, nós falamos do Alto Solimões e falamos aqui desse comportamento do Rio Negro em Manaus em relação aos Solimões.
Mas a gente tem observado também um comportamento de descida das águas na região do Médio e Baixo Amazonas, considerando o estado do Amazonas. Isso também é preocupante porque implica não só ao acesso às comunidades, mas também ao acesso a alguns municípios. Como é que tem sido a medição em Itacoatiara, por exemplo, onde recentemente a gente teve um evento de queda de terras ali na frente do porto, prejudicando muito a estação portuária de Itacoatiara, mas também o acesso a municípios como Urucurituba, Urucará, aquela região do Paraná do Ramos, que tem tido uma vazante muito acentuada nesse período. Como é que vocês têm observado essa região? Sim, a gente monitora, o Serviço Geológico do Brasil, Unidade de Manaus, monitora até Parintins, né? Depois já entra no estado do Pará, já é o Serviço Geológico do Brasil, Unidade de Belém. Então até Parintins nós temos as informações e lá é muito provável que Itacoatiara e Parintins também se alcancem as mínimas históricas, tá? É muito provável, porque o rio continua secando, né? E lá está muito próximo já da mínima histórica. Itacoatiara, se eu não me engano, a cota está a 1,12 m, muito próximo da mínima. Então, é bem provável que lá também... E lá, como você falou, tem um problema da navegação também. Nós já estamos com o problema dos navios entrarem, passarem naquele trecho. Então, já está interrompida a navegação para abastecimento da cidade. Então, acredito que, como eu falei, já é crítico. O que diminuir daqui para frente não muda o estado de estado crítico. Então, realmente o que a gente precisa fazer agora é torcer para que isso se reverta e as autoridades que tiverem que tomar as ações necessárias que comecem a atuar, porque já estão atuando, né, mas que intensifiquem, porque realmente o isolamento, a dificuldade de transporte, a dificuldade de acesso vai continuar e piorar. Uma das questões impactantes, e aí, desculpa eu te segurar mais tempo aqui no estúdio, mas é porque não é todo dia que a gente tem um especialista da CPRM aqui com a gente no estúdio e diante de uma situação tão preocupante quanto esta. E a gente vê um comportamento também muito severo de descida das águas na região do Rio Madeira. Sim. E a nossa hidrovia do Madeira hoje, ela é responsável por mais de 80% do transporte do PIB de Manaus. E se a gente considerar também o polo industrial de Manaus, esse número pode até ser aumentado. E como é que está esse comportamento na região do Rio Madeira, visto que a montante já acima de Porto Velho, a gente vê níveis críticos e históricos. O que a gente pode esperar de Humaitá até a região da Foz do Madeira, já próxima a Itacoatiara? Lá também já está confirmado uma vazante severa, crítica. Só para ilustrar bem, eu estive lá agora, semana passada, voltei de lá tem menos de uma semana, nós fomos medir o Rio Madeira ali na altura de Novo Aripuanã e eu fiz lá a menor medição de vazão já medida no Rio Madeira, né? A gente mediu lá menos de 5.000 metros cúbicos por segundo. Para ilustrar, né, que é difícil esses números às vezes, mas a gente já mediu 63.000 metros cúbicos no Rio Madeira, metros cúbicos por segundo. Então, a gente mediu hoje, nessa semana passada menos de 5.000. Então, impressionante. 12 vezes menos do que o pico que já foi medido, né? Realmente, lá está muito seco, o cenário é de dunas fluviais expostas, né? Rios muito secos, realmente canais que as pessoas utilizavam fechados, completamente fechados. Você vê aquela areia, aquela duna de areia entre uma ilha e outra, que antes ali era um Paraná. Isso, por muitas localidades, isso é evidente. Muda a paisagem completamente e a vida fica muito mais difícil. Eu lembro que você tem, para chegar na cidade, você sobe um barranco de 20 metros, escadarias às vezes precárias. Então, realmente a vida da população do interior, ela é muito dificultada com processos de vazante naturais, quanto mais esses que são muito extremos e que, repito, estão cada vez mais recorrentes. A gente precisa realmente montar grupos de trabalho e entender o porquê que isso está sendo tão recorrente e qual é o papel humano nesse processo. Fala-se muito em clima, mas qual é o papel humano? Eu acho que isso precisa sair um pouquinho da caixinha, né? E encararmos isso com maior seriedade. Qual é o papel humano nesse processo de recorrência desses eventos críticos, que estão cada vez mais batendo na porta
da sociedade. André Martinelli, pesquisador da CPRM, ao vivo com a gente aqui no Alô Cidade, trazendo muitos esclarecimentos durante esse período complicado aqui na região. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço imensamente você ter disposto de tempo para estar aqui com a gente. Tudo bem, obrigado. Volte sempre. Obrigado. Muito obrigado. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.